PIB da China registra o menor crescimento desde 1990. Pesquisadores confirmam que o Zika vírus pode atravessar a placenta da gestante. Olá, boa tarde. Hoje, dia 25 de janeiro de 2016, a cidade de São Paulo comemora 462 anos. Shows gratuitos, eventos gastronômicos, filmes, atividades em centros culturais e teatro para a criançada deram início desde sábado na comemoração para homenagear a capital paulista. E hoje tem mais atrações. A população vai contar com apresentação especial com o grupo Demônios da Garoa, abrindo o show do cantor Gilberto Gil, que vai fazer uma viagem musical desde os seus clássicos até os hits mais recentes, no Clube Tietê, no bairro Bom Retiro. Shows do Criolo, Ratos do Porão, Raimundos, entre outros artistas, vão alegrar ainda mais o público presente. As crianças podem participar de um mini festival de música, com a presença da MC Sofia e com o DJ Camilo Rocha, que vai tocar músicas de Michael Jackson e Mutantes. Parabéns, cidade de São Paulo, e que eu espero que nesse ano seja repleto de conquistas para a capital e para a população. No Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, foi realizado em São Paulo encontro para debater o tema. De acordo com o levantamento do Disque 100, Disque Direitos Humanos, 262 denúncias contra intolerância religiosa foram registradas só no ano passado. A Constituição brasileira deixa claro: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e liturgias. Mas não é isso que acontece. Só em 2015, o Disque 100 recebeu 252 denúncias relacionadas à discriminação religiosa. O aumento é de quase 70% em relação a 2014, quando foram registradas 149 denúncias. De 2011 a 2015, foram 756 ocorrências. Felizmente, o Brasil não vive um estado de guerra motivado por razões religiosas, mas nós temos tido uma preocupação com o aumento de crimes relacionados à fundamentação e fundamentalismos religiosos. E para debater ações de enfrentamento à intolerância religiosa, foi realizado em Brasília um encontro que reuniu representantes do governo e de movimentos sociais e religiosos. Hoje nós tivemos a primeira reunião com entidades representantes de movimentos religiosos para discutir a criação de uma rede nacional de proteção a vítimas da intolerância religiosa. Hoje foi uma primeira discussão do escopo e de como seriam os princípios norteadores dessa rede, e este é um primeiro passo, um caminhar dentro da tarefa que a Secretaria dos Direitos Humanos já desenvolve no Comitê de Diversidade Religiosa. Para esta representante de uma associação de caridade ligada ao candomblé, as pessoas têm que conhecer mais sobre a diversidade religiosa para ser mais tolerantes. O que falta realmente em todas as religiões, não só na nossa, é o conhecimento. Você tem que conhecer para entender e respeitar a religião do próximo. Representantes da AGU, do IBAMA, procuradores gerais dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, além das mineradoras Samarco, Vale e BHP, se reuniram na última semana para firmar um acordo de recuperação do meio ambiente. De acordo com o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, houve um avanço significativo nas negociações. As ações de reparação serão implantadas por uma fundação que deve ser financiada pelas mineradoras. Devem ser desenvolvidos 38 programas, dos quais 19 serão conjuntos de ações socioambientais, que vão desde a dragagem dos rejeitos até a restauração florestal e a recuperação das nascentes. O ministro Luiz Inácio Adams disse que houve um avanço significativo na coordenação das ações. O acordo avançou muito positivamente. E nós estamos numa fase de afinação, né? A fase de
de tratamento, que vai permitir, inclusive, nessa etapa agora, da próxima semana, também fazer, não só o design, mas levar e trazer os parceiros que são essenciais, como o Ministério Público Federal e estaduais, né? Que eu acredito que devem participar de fazer mais ativa nesse processo. Eu diria para vocês que se é para dar uma opinião, eu diria que eu estou muito confiante que esse acordo vai sair, né? O nível de debate, o nível de entendimento que se estabeleceu mostra que os atores, todos eles, estão em uma posição de convergência. Então a nossa intenção é fechá-lo até a primeira semana de fevereiro, antes do Carnaval. Eu acho que nós não podemos esperar que o processo demore mais que isso. A estimativa é que as ações sejam realizadas em um período de até 10 anos. Você já sabe se quer ser um doador de órgãos. Sua família é decisiva na hora de autorizar a doação. Por isso, essa vontade deve ser revelada para os seus familiares. Eles que vão tomar a decisão final. Conheça agora quais órgãos podem ser doados durante a vida e após a morte. Qualquer pessoa que concorde com a doação, desde que não prejudique sua própria saúde, pode ser um doador. O doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, da medula óssea ou do pulmão. Pela lei, parentes de até 4º grau ou cônjuges podem ser doadores. Não parentes precisam de decisão judicial. Doadores falecidos, em casos de pacientes com morte encefálica com dano cerebral irreversível, podem doar coração, pulmão, fígado, pâncreas, intestino, rins, córneas, vasos, pele, ossos e tendões. Um único doador de órgãos salva em média de 8 a 10 pessoas. O Produto Interno Bruto da China, importante parceira comercial do Brasil, teve crescimento de 6% no ano passado. O percentual é considerado o mais baixo desde 1990. De acordo com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, desaceleração do PIB chinês preocupa mercados em todo o mundo. É evidente que uma economia desse tamanho não poderia crescer de maneira sustentável a taxas de 2 dígitos, vamos dizer, continuadamente. Já se previa há algum tempo um processo de desaceleração. O que nós desejamos é que esse processo se dê de forma suave. E isso, de resto, vem acontecendo. O Brasil já está experimentando um pouco os custos desse processo de desaceleração. A queda de preço das commodities minerais, que já vem afetando o Brasil, decorre exatamente da diminuição da demanda chinesa, o que evidentemente se relaciona com a queda do ritmo de crescimento da China. No entanto, nós achamos que esse processo ele não vai atingir de forma tão drástica as commodities agrícolas, porque nós entendemos que, de qualquer forma, a China, o mercado chinês é um mercado amplo, há um processo de urbanização, há uma mudança nos padrões de consumo e, portanto, o Brasil ainda terá, eu espero, grandes oportunidades no mercado chinês. Com base nas perspectivas para a inflação e riscos do cenário atual, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 14% ao ano. O Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 14,25% ao ano. Segundo a instituição, a decisão foi tomada com base nas perspectivas para a inflação e os riscos no cenário atual. A taxa Selic, ou taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é um índice que orienta as taxas de juros cobradas pelos bancos no Brasil e é o principal instrumento de combate à inflação do Banco Central. Segundo o Banco Central, a manutenção da taxa levou em consideração a economia do país e do mundo. De acordo com a Confederação Nacional das Indústrias, a decisão foi a mais acertada para retomar a atividade econômica. Uma expectativa de que a
em algum momento do futuro, as taxas de juros voltem a ter uma trajetória de queda e que os juros no Brasil fiquem mais parecidos, fiquem mais em linha com os juros internacionais. O custo capital é muito mais alto no Brasil que nos demais países. Isso é um fator de restrição da nossa competitividade. Nesse período de chuvas, os cuidados devem ser redobrados contra o mosquito Aedes aegypti. Nas áreas rurais, os agentes de saúde recolhem lixos em valas, que servem como fontes de proliferação para o mosquito. Se tem alguma coisa A Rafaela mora no núcleo rural de Tabatinga, que fica a 60 quilômetros de Brasília. Na semana passada, quando os agentes de saúde passaram na casa da Rafaela, o quintal estava cheio de recipientes com água parada. Hoje já está limpo. Mas e aquele lixo todo que estava por aí? Onde foi parar? Em uma grande vala ao lado da casa dela. Um dos grandes problemas das áreas rurais é que o lixo muitas vezes é jogado em valas, como esta aqui. Quando chove, a água acaba ficando acumulada em garrafas, sacos plásticos e caixas. A população dos núcleos rurais deve tomar alguns cuidados específicos para não deixar o mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus se proliferar. Nem sempre esse depósito em vala, com a posterior queimada, vai eliminar totalmente aquele depósito de água. O governo federal também está empenhado em acabar com os focos do mosquito. Cerca de 1.500 militares das Forças Armadas estão atuando no combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o país. Estamos em combate à dengue. Uma ajuda que é bem recebida por todos que participam das ações. As grandes áreas, né? Se você não tiver o apoio do Exército, da Marinha e de outros órgãos envolvidos, você não consegue atingir totalmente as comunidades e as pessoas envolvidas, né? Jogar o lixo fora, não deixar juntar água suja e sacos, para não pegar doença, né? Não ter mosquito, para não trazer doença para meus filhos nem para a família, né? Ainda sobre o mosquito da dengue, um novo balanço do Ministério da Saúde mostra que o número de casos suspeitos de microcefalia relacionados ao Zika vírus chega a 3.893, sendo mais de 30% em Pernambuco. Em uma pesquisa divulgada na última semana pela Fiocruz do Paraná, confirma que o vírus pode atravessar a placenta das gestantes. Essas notificações ocorreram em 764 municípios de 21 unidades da federação. O estado de Pernambuco segue com o maior número de casos suspeitos, mais de 30% do total. E nesta quarta-feira, uma pesquisa da Fiocruz do Paraná confirmou que o vírus Zika é capaz de atravessar a placenta de gestantes. Os pesquisadores encontraram traços do vírus em uma amostra de uma mulher do Nordeste que sofreu um aborto. O Ministério da Saúde vai seguir notificando e acompanhando todos os casos de microcefalia, principalmente os relacionados a agentes infecciosos, como Zika, sífilis e rubéola. Diante de todos os novos elementos e evidências que surgiram de dezembro até agora, além daquelas acumuladas, das pesquisas que estão sendo publicadas, como exemplo a pesquisa que foi divulgada hoje sobre a identificação do vírus Zika na placenta, nós teremos na próxima semana 2 agendas importantes com sociedades médicas, especialistas em diversas áreas, para discutir tanto a questão relativa à vigilância de arbovírus, né, de Zika, dengue, chikungunya, bem como a discussão do protocolo e das definições e dos conceitos em relação a microcefalias. O Ministério da Saúde deve distribuir 500 mil testes para realizar o diagnóstico de biologia molecular para o vírus Zika. Com isso, os laboratórios públicos ampliarão em 20 vezes a capacidade dos exames. Para os exames laboratoriais específicos para a Zika, nós vamos ter a oportunidade de rever o modelo e a organização da vigilância específica. Então, isso vai significar sair de uma média de 1.000 exames por mês para uma capacidade superior a 20 mil exames por mês. Então, isso vai dar uma representatividade muito maior e deve nos permitir falar com um pouco mais de segurança sobre as tendências relativas à infecção. E você vai ver a seguir. O governo federal entregou 125 mil novas cisternas em 2015.
E ainda, atletas paralímpicos participam da Copa do Mundo de Halterofilismo. Você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redengT.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 38 90 3259. O Jornal Metropolitano vai para um rápido intervalo e volta já.